Muito bem, vamos nessa. Vou começar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindo, Mark, Fázio, Renato. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Muito legal estar com vocês aqui hoje à noite. Espero que a gente tenha aí uma hora e pouca bastante divertida, no mínimo, para falar sobre um tema que é maravilhoso. Gosto muito de tratar desse assunto. Mais uma vez, boa noite para todos. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube. Muito bem-vindos. Que legal que vocês estão aqui com a gente de novo. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas outras mídias, seguir o nosso site que trata do assunto crise, que é o saiadacrisefortalecido.com.br. Participe no grupo do WhatsApp, nós vamos liberar o link daqui a pouquinho aí no grupo no chat aqui do YouTube. Façam suas perguntas e vamos aproveitar um pouco esse tempo para trocar um pouco de ideia, né? Eu sempre falo que é um bate-papo informal, a gente fala um pouco sobre cases, traz uma turma que conhece do assunto e conta muito com a participação de vocês aí, da turma que está acompanhando a gente, tá bom? Esse projeto é o projeto 4B Minder. Minder é nossa parceira desde o início, parceira em todos os sentidos, super turma, gente boa demais, então a gente gosta muito de estar fazendo esse projeto aqui. E é legal porque eu queria agradecer todo mundo, porque a gente está conseguindo alcançar um objetivo que a gente sempre quis, que é transferir um pouco de conhecimento, bater papo, aprender junto com vocês esse processo contínuo aí de aprendizado. É muito legal, os grupos do WhatsApp, aparece cada coisa interessante lá, as perguntas que vêm aqui também toda quinta-feira, estou super animado, eu acho que a gente tem muito a aprender juntos, tá? Então, participe desse processo com a gente, que está indo, tá super legal, estou muito satisfeito, só tenho a agradecer a todos, principalmente essa turma que está aqui com a gente toda quinta-feira, para trocar ideia, né? Então, Mark, Fázio e Renato, boa noite. Eu queria que vocês falassem rapidinho, cada um de vocês. Eu falei que eu ia falar, mas eu não vou falar, não. Acho que é rapidinho, só se apresentem e vamos dar boa noite para a turma e depois a gente segue com algumas perguntas aqui. Começa aí, Renato, vamos por você. Legal. Marco, muito obrigado pelo convite, em nome da Minder também, da qual eu represento hoje, como consultor associado. Boa noite aos meus colegas Marcelo, Marco, boa noite a você que está acompanhando aqui a gente também, ou que está assistindo agora, ou que vai assistir toda essa live gravada depois. É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Renato Martinelli, sou trainer de comunicação, propósito e performance. Dentro do meu pilar performance, eu trabalho o tema de atendimento ao cliente. Sou um dos especialistas convidados pela Minder para desenvolver consultorias e treinamentos e sou responsável pelo tema atendimento ao cliente para treinamentos da Minder. Tive a possibilidade de desenvolver também projetos para algumas empresas e algumas dessas situações e outros cases vão ser compartilhados aqui. Então, meu querido Marco e a todos aqui, muito obrigado, boa noite. Passo a palavra aí para os nossos colegas. Vai lá, Fázio. Vamos lá. Pessoal, olá, como vocês estão? Marco, te agradecer pelo convite, agradecer ao Medina, ao Pina, ao pessoal do 4B, ao pessoal da Minder também. É muito bacana a gente poder ter esse espaço aqui para conversar sobre o que a gente gosta, ainda mais na companhia do Mark Linker, que é um grande amigo de tempo de executivo, conhecendo o Renato agora também, um prazer, um fera. Meu nome é Marcelo Fázio, eu sou jornalista, sou publicitário. Hoje eu tenho alguns negócios em andamento, alguns em desenvolvimento, sou empreendedor, eu sou sócio fundador de um canal de TV live streaming na Flórida, dedicado a brasileiros que vivem na América, um canal 100% em português, que está super bem encaminhado aí para a gente lançar o quanto antes. Tem alguns projetos aqui no Brasil também voltados para essa área de atendimento, de excelência em liderança. Sempre fui apaixonado por esse tema, meu background é marketing. Trabalhei 15 anos como executivo de marketing da The Walt Disney Company aqui no Brasil. Fui responsável pelas áreas de televisão, trabalhei na área de cinema, tive a oportunidade de cuidar também da área de eventos e sempre fui apaixonado por esse assunto de gerenciamento de pessoas, de relacionamento com clientes. Então, esses últimos anos aí eu tenho me dedicado a estudar bastante isso, a trocar bastante ideia, a ler bastante coisa, seguir grandes amigos que são feras nisso
E é isso. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Legal, Fazio, obrigado. Vamos lá, Mark. Somar o Fazio e o Mark deve ter uns 30 anos de Disney aí, os dois, né? Tranquilamente. Legal, vai lá. Mark está no mudo. Está no mudo. Perdão. Boa noite a todos. Estou feliz de estar podendo participar dessa live, contribuir aí um pouquinho com a experiência que eu tenho. Sou associado da O4B, sou sócio proprietário de uma empresa de prospecção chamada Prospect Brasil, e tenho um background executivo de mais de 20 anos, 12 na Disney e 6 anos na Dun & Bradstreet como gerente geral. E na Disney eu conduzi uma divisão de Disney Interactive Studios para a América Latina. E eu acho que assim, a Disney foi minha grande escola no que tange a customer service, serviço ao consumidor e ao cliente, pela sua excelência em atendimento, agrupado a uma característica pessoal minha, que é de tanto comigo quanto com as pessoas que trabalham comigo, que é de ser uma pessoa bastante exigente naquilo que a gente entrega para quem está pagando por isso. E então eu estou aqui participando e podendo contar um pouquinho da minha história dentro desse tema que a gente vai debater hoje. É isso. Legal, Mark, obrigado. Pessoal, é o seguinte, só para lembrar, a gente normalmente faz uma live de 1 hora, e eu apanhei aí, levei bronca da turma, porque eu sigo à risca esse assunto, né? Quando começamos às 7, dá 8 horas, eu encerro. Hoje eu acho que a gente vai estender um pouquinho, né? Talvez a gente passe um pouco das 8 horas, normalmente a gente faz das 7 às 8, talvez fique um pouco mais por conta do tema, por conta da turma que tem pedido para ficar um pouco mais. Então talvez a gente passe um pouquinho, nada muito tempo, não é para ficar pesado, tem que ser um negócio leve. Nós vamos monitorando aqui, a gente decide meio que juntos, tá bom? Vamos nessa. Uma outra coisa é que a gente tem um tempo que são perguntas que eu elaborei aqui, da minha cabeça. Algumas são aquelas perguntas de $1 milhão, né? Não podia ser fácil. E aí, a gente vai percorrer uns 40, 45 minutos com essas perguntas, e depois a gente abre para a turma fazer as perguntas que estão vindo lá do pessoal que está no chat lá no YouTube, tá bom? Vou fazer a primeira pergunta. Vou começar pelo Renato, já que ele está com o áudio aberto aqui, fica mais fácil, já vamos nessa. A pergunta é o seguinte: uma das coisas que eu acho que ajuda muito no atendimento é você saber qual é o seu propósito. E eu não estou tratando do propósito do ponto de vista só filosófico, não. É o que eu quero entregar, né? Que produto que eu quero entregar, que serviço que eu quero entregar. Vocês acham que esse tema de definir o foco, né? O que eu quero fazer, o que eu quero entregar, qual que é o meu propósito, é um princípio básico para se falar de atendimento? O que vocês acham desse tema específico? Bom, eu vou começar aqui e agradeço não só a honra de abrir aqui as respostas, mas também pelo tema, né? Porque propósito é um dos meus pilares de atuação nesses mais de 20 anos de experiência profissional. Depois de um tempo a gente vai dando uma arredondada, né? Mas, para mim, a essência de uma empresa, de uma organização, até mesmo de um profissional, é o seu propósito de vida e de carreira. Quando a gente fala dentro do aspecto de uma empresa, o seu propósito, enfim, tem várias definições. Eu gosto de, em poucas palavras e resumidamente, definir propósito da seguinte maneira: propósito é a forma como a gente escolhe fazer a diferença no mundo, reverberar essa diferença para muitos e ser reconhecido por isso, né? E ser excelente nesse aspecto. Então, por exemplo, se eu escolho ser uma empresa que vai ser a melhor do entretenimento, como Disney é referência em vários dos segmentos onde atua, não adianta ser só bom, tem que ser excelente, porque é isso que vai dar a razão não só de existir, mas o próprio reconhecimento do mercado, de perceber, poxa, olha, aquela empresa é excelente nisso.
eu quero fazer negócios com ela, eu quero montar alguma parceria. E, eventualmente, fica minimamente no campo do desejo, da inspiração, da vontade de querer fazer algum tipo de relacionamento comercial, de comprar seus produtos ou serviços, pela admiração que a gente percebe desse propósito acontecendo na realidade, não é só no quadro, não é só na teoria. Então, para mim, todo esse desdobramento precisa vir da alta liderança, como um grande pilar estratégico, seja o propósito, mas também alinhado ao atendimento, e isso vai desmembrar para todos os níveis hierárquicos, porque acho que um princípio importante nesse propósito é que ele também envolva os funcionários, os colaboradores, de uma maneira geral, para que eles possam vivenciar esse propósito nas experiências de atendimento que eles vão proporcionar. Isso pode ser desde parque de diversões, a uma cafeteria, a um supermercado, a uma loja ou uma empresa de serviço. Legal, Renato. Eu acho que você trouxe um ponto que agrega aí, que além de eu saber e ter um propósito definido, que aí eu consigo desdobrar isso nas minhas entregas, é fazer com que o meu time tenha clareza desse propósito e entregue junto comigo isso, né? Muito legal. Fazio, complementa aí, o que você acha desse assunto? Vamos lá. Eu concordo 200% com o Renato. Eu acho que a partir do momento que você pensa em montar um negócio, em oferecer algum serviço, algum produto, você tem que ter um propósito, trazer um propósito junto dele, e esse propósito ele está diretamente ligado ele vai ter um reflexo no seu cliente, né? Eu acho que você tem que sempre pensar no cliente em primeiro lugar, né? Tem aquela história da regra número 1, o cliente tem sempre razão. Se o cliente não tiver razão, leia de novo a regra número 1, né? A regra número 2 seria essa. Então, eu acho que a definição do propósito é o começo de tudo, né? O Renato comentou da Disney aí, e esse tempo que a gente teve na Disney, a gente via muito isso, né? Eu lembro claramente, o propósito da Disney é transformar sonho em realidade, né? E como que ele faz isso? As premissas que ele desenvolveu para atingir esse propósito, das 6 principais premissas, 4 eram dedicadas exclusivamente ao foco ao convidado, ao foco ao fã, né? A foco à família. Então, o propósito, sim, sem dúvida, ele ajuda, ele é fundamental e ele precisa ser pensado desde o dia número 1 da empresa, e cabe ao gestor desenvolver o propósito, desenvolver os valores da empresa para passar isso de uma maneira clara, transparente e objetiva para os seus colaboradores, porque são os colaboradores que estão na linha de frente e que vão falar com o cliente, que tem o papel de encantar o cliente, né, de superar as expectativas do cliente, né? Então é isso, eu acho. Fábio, você muito legal. Você agregou um outro dado aí, né? Então, a gente está falando que propósito é a base para você fazer o direcionamento dos seus esforços, para você encantar e superar essa expectativa, né? Nós falamos da história da liderança, permear isso na estrutura, né? O meu propósito tem que estar compartilhado, para o time estar comprado, no bom sentido, nessa história. E você trouxe um outro dado, que é estabelecer valores, regras que suportem esse propósito, como a Disney fez com os 6 pilares, dos 6, 4 estão tratando do propósito principal, que é encantar o cliente, né? Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. O objetivo final é sempre o encantamento do cliente. O convidado não pode sair dos parques sem essa sensação de encantamento, né? Mark, colabora com a gente aí, o que você acha? Então, eu concordo nesse tema com Marcelo e Renato. Eu queria só colocar 2 coisas que eu acho muito importantes. A gente fala muito de Disney, eu e o Marcelo especificamente tivemos essa experiência, essa escola, mas eu acho que é muito importante deixar claro para o público que está nos assistindo que atendimento ao cliente é tão importante, ou no mesmo grau de importância numa Disney ou numa empresa que tem 5 funcionários ou 10 funcionários. Ou seja, se a gente parte do princípio de que
o atendimento, o bom atendimento impacta no aumento, seja do seu negócio, seja de receita, seja da visibilidade da sua marca, seja em produto, seja em serviço, ela tem essa relevância, e para mim ela é um dos pilares de uma empresa, não importa o tamanho. E outra coisa que eu queria também complementar é o seguinte, que atendimento ao cliente ou ao consumidor, ele é uma mão dupla, né? Você atende ao cliente, mas ao mesmo tempo, se você está escutando e ouvindo o seu cliente, você também está trazendo soluções para a tua empresa. Então, eu só queria colocar o peso que, para mim, atendimento ao consumidor tem dentro de uma empresa, e que envolve todas as áreas, né, porque, no fundo, o funcionário também é um cliente da empresa, e a partir do momento que você tem um bom atendimento, você está ouvindo seu cliente, você tem boas chances de melhorar suas vendas, você tem o cliente que vai estar falando no boca a boca sobre o teu produto, o teu serviço, e você tem uma maior eficácia interna de rendimento da tua empresa, porque os problemas estão sendo resolvidos e o teu cliente está feliz. Legal. Eu posso adicionar rapidamente uma questão? Porque, Marco, você trouxe no início da pergunta uma palavra-chave que é foco. E quando a gente fala de uma definição de propósito, depois que você olha uma empresa consolidada e que ela tem o seu propósito estabelecido e ela tem produtos, serviços e processos e valores que estão alinhados a esse propósito, você olha para isso e fala assim, uau, tudo funciona, que demais. Não necessariamente é isso, mas a percepção é que está tudo encaixado e que essa engrenagem funciona assim. Talvez tenha algumas pessoas que estão acompanhando a gente, que sejam empreendedores, e eu também tenho alguns negócios aqui paralelamente, mas acho que a questão aqui que eu quero trazer também para ampliar um pouco o debate é que é muito tentador você ir colocando várias coisas, né, serviços, produtos, ampliar a sua atuação empresarial, porque às vezes ou uma percepção de que há uma possibilidade de ampliação de marca, né, e que não necessariamente faz sentido para o cliente, mas pode ter uma linha de raciocínio interessante na cabeça de quem está dentro da empresa. Às vezes pode ser que o cliente peça, por que você não faz isso também? Né? E aí, às vezes, tem aquele primeiro olhar de, poxa, tem um negócio aqui pintando no meu colo, o cliente quer, vamos lá, pode ser. E aí, essa questão da tentação é que, às vezes, a gente começa a criar ramificações que distanciam a gente do propósito, da razão de ser. Então, é difícil tomar essa decisão, mas eu acredito que esta clareza, antes de ir para os funcionários, essa clareza tem que estar no princípio do negócio, de saber o seguinte, o que eu vou fazer, o que eu me proponho a fazer, e fazer muito bem, e o que eu não vou fazer, e que talvez eu até pudesse fazer, mas não faz sentido com essa linha mestra, e que também eu não vou fazer tão bem quanto aquilo que é a minha essência, o meu core business. Legal. Não, eu acho que essa questão de você tomar cuidado com as armadilhas, né, que vão acontecendo durante a vida de empreendedor, ela é muito, muito importante. Né? O oportunismo, às vezes, não é uma boa saída. Manter o foco é bom. O Mark trouxe dois temas aqui. Então, eu acho que é importante isso, né? A gente está falando de negócios de qualquer tamanho. O atendimento serve para o cara da quitanda. Quitanda é velho, hein? É antigo essa, nem tem mais, eu acho, quitanda, né? Agora tem que ser quitanda delivery, né? Então, mas sabe o que eu acho? É um tema que eu vou falar daqui a pouco, mas depois eu vou falar, senão eu vou misturar a bola. Mas pro quitanda, pro pequeno empresário e pro grande empresário, empreendedor, não tem atendimento, é atendimento. Serve no momento de crise, talvez mais, mas serve em qualquer momento. Então, não é um assunto oportuno para o momento que nós estamos vivendo. É um assunto oportuno para qualquer momento.
Quem não percebeu isso ainda está pagando. Outro dia eu vi uma estatística do Sebrae, qual que é o maior problema que as empresas de pequeno e médio porte têm. Né? Fizeram uma pesquisa e qual foi a lista? A primeira lista lá, acho que 32% das empresas responderam que o problema dela é não ter cliente. Depois veio o financeiro, que para mim é resultante de não ter cliente, né? Veio todo um monte de outras coisas, problemas burocráticos no Brasil. O maior problema é não ter cliente. Então, esse assunto, cliente é oportuno, serve em qualquer momento. Outra coisa que o Mark falou é a história do cliente interno, né? O cliente interno tem que ser ouvido e cuidado para você poder atender bem o cliente externo, senão você não tem essa cadeia fechada. E aí eu vou para a segunda pergunta. Aonde vocês acham que começa o atendimento e aonde termina o atendimento? O que acontece muitas vezes? Às vezes as empresas acham que na hora que eu fiz uma compra, que eu dei um clique lá no site, fiz uma compra de qualquer coisa, acabou o meu atendimento. Acabou o meu ciclo de compra. Acabou a minha experiência de aquisição de produtos ou serviços. Então eu queria ouvir um pouco de vocês o que vocês acham disso, né? Quais são os cuidados que as empresas têm que tomar para entender bem aonde começa e aonde termina. Vamos começar pelo Fázio agora, vamos mudando. Vai lá, Fázio. Legal, boa pergunta, Marco. E na minha opinião, acho que o atendimento começa... Vamos lá para trás de novo. Eu acho que o atendimento começa na hora que você define qual é a missão da sua empresa. Eu acho que na hora que você define qual é a missão, quais são os valores, qual é a cultura da sua empresa, você consegue definir, você consegue definir a estratégia para buscar pessoas, buscar os colaboradores que você quer encaixar ali para poder prestar um atendimento de qualidade. E essa cadeia, esse atendimento, ele vai desde o início da construção da empresa, ele passa, obviamente, pela fidelização, pelo treinamento dos seus clientes internos, né, que são os colaboradores. Você tem aquela parte também que está até no e-book, você tem que fidelizar o seu cliente interno, que ele é o primeiro cara que vai comprar o seu produto, ele tem que ser o primeiro cara que se encanta com o que você tem para oferecer. Depois você tem que fidelizar os seus fornecedores, porque não adianta você ter um belo serviço, um belo produto, mas se você depende do fornecedor para fazer uma entrega ou para complementar, e o cara não entrega, de novo, é a sua empresa que está com o nome lá, com um xizinho, porque a experiência do cliente não foi boa. Eu acho que ela vai até depois da entrega. Eu acho que é justamente o contrário. Eu tive uma experiência há algum tempo atrás, que eu fiquei surpreso. Eu já sabia que a Apple tem um atendimento genial, né? Eu tive uma dúvida, eu não estava nem comprando um produto, eu estava com uma dúvida num programa que eu tinha da Apple. Eu entrei em contato pelo saque, por e-mail, né? Mandei um e-mail falando, isso não vão me responder, enfim. Eu recebi uma resposta 15 minutos depois, o cara tirou minhas dúvidas, ele me pediu para eu responder para ele, eu respondi o e-mail para ele e resolvi o problema. Já fiquei satisfeito, né? O atendimento ao cliente perfeito. 2 dias depois eu recebo um e-mail dele, de novo, perguntando como está o programa que você está usando, você continua satisfeito, você teve mais alguma dúvida, posso te ajudar em mais alguma coisa? Ou seja, eu já tinha esquecido o meu problema com a Apple, e já estava satisfeito. De repente a Apple veio me procurar para perguntar se eu precisava de mais alguma coisa. Então, isso é atendimento, isso é excelência em atendimento para mim e te fideliza de uma forma com as marcas que é difícil de conseguir quebrar isso depois, né? Então, onde começa o atendimento, eu acho que ele começa lá atrás, né, no propósito da empresa que a gente falou tanto aqui agora, e ele ultrapassa a entrega do produto, a consumação da venda, né? Eu acho que ele funciona, inclusive, para fidelização, para as próximas vendas, para o boca a boca, né? Porque é o que a gente sempre fala, você pode gastar uma fortuna em campanhas de marketing, em desenvolvimento de marca, mas o que funciona realmente é o boca a boca. Se você tiver um bom boca a boca, você tem sucesso garantido. Legal, muito bom, Fázio. Joia. Mark, o que você acha? Onde começa, onde termina essa história do atendimento aí? Eu concordo 100% com o Fázio, não tenho muito o que acrescentar, que eu acho que é exatamente isso, que ele se a concepção, seja da empresa, ou do produto, ou do serviço que vai ser oferecido, e que ele anda em paralelo durante toda a vida útil do mesmo.
serviço que você está vendendo. Eu acho que o Fázio levantou em relação à Apple, que para mim, um dos pilares do atendimento ao consumidor é o aconselhamento. E muitas pessoas têm a visão que atendimento ao consumidor é só quando tem problema, ou quando tem alguma dificuldade, ou algum defeito no produto, alguma coisa, mas não. Eu acho que um dos pilares é o aconselhamento. E depois que está resolvido a questão pelo qual o consumidor entrou em contato com o atendimento ao consumidor, que essa unidade de trabalho dentro da empresa, ela pode ser uma fonte de recomendação, ou que, enfim, o cara, 3 anos depois que comprou um produto da Apple, quer comprar um outro, e ele precisa de informações sobre os produtos novos, baseado na experiência que ele precisa ter junto a esse produto, etc. e tal. Então, não enxergar atendimento ao consumidor somente quando as coisas não estão indo bem, mas sim em um canal de troca de informação, de entendimento melhor do produto, do serviço, e essa disponibilidade que você tem dessa parceria com a própria marca. Muito legal, Mark, obrigado. Quer dizer, é usar o pós-venda como um gatilho para fidelizar o cliente, né? Quer dizer, o processo começa muito antes, termina muito depois. Muitas pessoas falam que quando você tem um problema com a marca, você reconhece como ela é preocupada com o atendimento. E muitas vezes as marcas fidelizam os clientes por conta de um problema. Eu vou contar uma experiência minha rapidinho aqui, antes de passar a palavra para o Renato. E aí, a Disney, né? Minha primeira experiência Disney, tupiniquim, né? Não sabia muito bem como é que as coisas funcionavam. Eu comprei os tickets da Disney aqui no Brasil de uma agência e cheguei com voucher no domingo. As crianças nunca tinham ido para a Disney, na porta da Disney, com voucher da agência na mão, vou entrar no parque, no Magic Kingdom. Fui lá na bilheteria e o rapaz falou todo educado, falou, senhor, me desculpa, mas aqui você precisa do ticket para entrar. Se fosse numa agência Disney, eu só podia retirar aqui, mas eu comprei em outra agência. E a agência que eu tinha comprado estava fechada no domingo. Eu só ia poder pegar na segunda-feira. Aquela cara de desespero das crianças olhando para mim, falando assim, fez uma bobagem gigante esse cara, tal. E eu já pensando, falei, vou ter que ir para o shopping gastar dinheiro com essa molecada, não vai dar certo. E o atendente, ele viu a minha cara de desespero e ele teve uma sacada. E aí eu estou falando, foi na hora do atendimento, né, o Marco, mas podia ter sido no pós-atendimento. Ele superou, eu não tinha expectativa alguma naquele momento, porque o erro não foi dele. Ele, na hora, emitiu vários Fast Pass para mim, sei lá, me deu uns 15 Fast Pass, falou, para compensar a tua perda aqui do domingo, na segunda-feira o senhor vai ganhar tempo durante o dia, talvez recupere um pouco o dia de hoje. E aí eu fui embora, falei, caramba, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, de novo, tem a ver com propósito. A segunda coisa que me chamou a atenção é treinamento, nós vamos falar um pouco disso. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a autonomia. Ele tomou a decisão ali na hora sozinho. Então, se eu tenho uma empresa e eu quero que eu tenha um atendimento ótimo, eu tenho que ter uma equipe bem treinada com autonomia para tomar decisão. Senão a coisa não funciona. Muito bem, mas voltando aqui. Renato, me fala um pouco dessa história do atendimento. Onde você acha que ele começa e aonde que termina? Tá bom, só para causar um pouquinho, eu quero trazer uma outra perspectiva. Bom, além das questões de propósito e de alinhamento com a equipe e tudo mais, para mim o atendimento ele começa antes do cliente entrar em contato com a empresa ou com a marca. Mais recentemente, eu estou falando nesses últimos anos, em função de internet, celular e tudo mais, se a gente pensar, eu gosto de exemplos e fatos concretos para ajudar a gente. Então, por exemplo, eu, em função de tudo que está acontecendo e já não aguentava mais lavar louça, eu falei assim, vou comprar uma lava-louça. Estava resistindo e tal, né? Não sei se está passando pela mesma situação, mas, cara, eu não aguentava mais gastar horas da minha vida, nem minha esposa, só lavando louça aqui, sabe? Hoje eu falei isso aqui, Renato. Hoje eu falei para minha esposa na hora do almoço, assim, cara, ainda bem que a gente tem uma lava-louça aqui. A louça tem vida própria, né? Nossa senhora, impressionante. Gremlin, né? Joga água, brota, né? Um troço assim.
E aí, por que eu estou falando que o atendimento começa antes? Porque, na verdade, eu fiz uma pesquisa, assim como muitos de nós realiza isso, né, de entrar em vários sites para ver tanto recomendações técnicas, aciona amigos, parentes, né, então, ou seja, NPS, que talvez seja um assunto que a gente pode entrar mais no detalhe um pouco mais para frente, de fato funciona, né, pensando nas recomendações e indicação, ou seja, a minha relação com este produto e com algumas marcas começou antes de eu entrar em contato com a empresa. Então, e aí eu estou falando de, seja o boca a boca, que eu super concordo com o Fázio, independente de tecnologia, é a recomendação e a experiência que está por trás da tecnologia, então ela vai continuar sendo muito válida, e também a própria apresentação da empresa, dos produtos nos canais digitais, etc. Então, o meu contato com este produto fantástico, pelos benefícios que ele traz, começou antes. E aí, entrei em contato com a empresa, liguei, eu sou uma das pessoas que ouve o cardápio da URA até o final, mas quer digitar ali para falar com o atendente, né, porque eu gosto da coisa humanizada, né, e, enfim, então, teve uma experiência muito legal, mas que começou antes de eu ter qualquer interação. É isso que eu queria destacar, né? Então, para mim, o atendimento, às vezes ele começa, se a gente está olhando desse lado aqui do balcão como empresa, muitas vezes a gente não se dá conta de que tem uma infinidade de clientes que, nesse momento, podem estar pesquisando produtos, serviços da sua empresa ou consultando amigos e parentes sem a gente ter o menor conhecimento para ir depois, num segundo momento, ou numa outra etapa, entrar em contato com os funcionários. E aí, funcionários e funcionárias engajados nesse propósito personificam essa marca, fazem a coisa acontecer, a mágica acontecer, e com um brilho nos olhos, com empatia com o cliente, e também super com autonomia, para não ter que toda hora ficar escalando uma decisão, que às vezes pode ser simples ou eventualmente pode ser complexa, mas se tiver algum nível de autonomia, vai avançar bastante. E para mim não acaba, o atendimento não acaba, porque é uma experiência que pode ser saindo da loja ou terminando a compra no e-commerce, mas tem a própria experiência de uso depois, né, do consumo desse produto, desse serviço, a memória afetiva que eventualmente pode ficar, né, por conta dessa situação. Também tive a oportunidade de ir para a Disney, é mágico, né, enfim, acho que brilha os olhos, mas também eu tenho uma experiência em padrão Disney, numa padaria perto da minha casa, num restaurante que eu gosto, quando a gente tem a possibilidade, pode sair de casa, não é o caso nesse momento, mas de ir com a família, ou seja, sabe, são pequenos detalhes que a gente percebe que houve um cuidado, que houve uma preocupação genuína de colocar o cliente no centro, de pensar antecipadamente em eventuais problemas, e quando isso acontece, essa experiência é duradoura, além dessa memória afetiva, o que gera maior indicação. Então, a gente não pode, na minha concepção, não pode esquecer dos clientes que estão na carteira, na nossa base, ou que compraram da gente há tempos atrás, e focar só no novo, né? Imagina, por exemplo, o cartão de crédito, né, que também é um segmento que foi desenvolvendo muito, né? Às vezes você fala assim, não, eu quero ser um cliente. Beleza, anuidade de graça, mais um monte de coisa. E aí passava um ano falando, então, a taxa é tanto. Aí você fala, o quê? Né? Dava até pulava na cadeira. Né? Você fala, peraí, pro novo tudo, agora que eu já estou aqui com vocês, mais um monte de coisa. Né? E aí entender também qual é o custo de servir, desse cartão para poder manter esse cliente na base. Mas eu penso assim, essa relação, ela não necessariamente tem data para acabar. Então, as melhores empresas
cuidam muito bem do pós-venda, que para mim não é só uma troca de palavras, mas para mim fazer um bom pós-venda, caprichar nisso, é preparar a próxima venda. Então, não é pós-venda, porque não parece que fecha o ciclo, é um pré da próxima, sabe? Você, só complementando o que você está falando, Renato, eu concordo 100% novamente, mas a gente precisa ficar muito atento aos clientes que, é o que você falou, os que já estão dentro de casa, né? A gente vê erros, assim, na minha opinião, até meio juvenis, né, usando a linguagem de futebol, por exemplo, você vê, eu sou cliente há muito tempo de uma operadora de TV e vira e mexe você tem promoções para novos clientes, né, redução de preço, redução de pacote, e aí você liga lá e fala, escuta, eu quero o mesmo preço que o cara que está entrando hoje está pagando. Ah, mas é uma promoção só para novos clientes. Eu falei, mas poxa, você se sente diminuído, fala, então eu que estou aqui há 10 anos pagando pelo pacote, eu não tenho o mesmo benefício do cara que está entrando hoje. Então, isso é uma equalização que é muito simples de fazer, né? É fácil de fazer e faz uma diferença gigante. Na verdade, se fosse automático, era melhor ainda. Se você recebesse um SMS, um WhatsApp da empresa falando, estamos com uma promoção e durante esse mês você vai pagar 30% abaixo do valor que você paga normalmente. Isso você ganha o cliente assim de uma forma... Você não precisa nem ligar para o cliente, você não precisa nem que ele saia de casa, nada. Dá para fazer na pandemia, porque você consegue resolver isso usando um simples sistema e fidelizando o cara. Uhum. Vamos lá, pessoal, tem um monte de pergunta aqui, hein? Vamos lá. Seguinte, tem um tema que a gente passou por ele, assim, mas eu acho que é super importante quando a gente fala de atendimento. E, de novo, só pegando um ponto que o Mark falou, eu queria deixar muito claro para todo mundo que está aqui com a gente hoje, não tem tamanho de empresa. Uhum. Não tem, quer dizer, eu tenho um modelo Disney que é robusto, que tem... Ok, mas, de novo, eu posso ter um modelo muito simples. A pizzaria que me atende aqui poderia melhorar em muito o atendimento dele. Nós falamos um pouco disso aqui. Então, eu compro pizza dessa turma faz não sei quanto tempo, toda semana. Uhum. E ele não se preocupa com o cara que vem me entregar aqui, que é um motoqueiro. Ele não se preocupa em ter os meus pedidos gravados para me ligar e falar assim, você costuma pedir essa pizza, tem uma nova que parece que você não quer. Eles não se preocupam com isso. E depois reclamam da crise. Então, assim, eu acho que tem, em qualquer situação, melhorias no processo de atendimento que você pode implantar, independe do tamanho da empresa. Coisa simples, né? O Fábio deu alguns exemplos, o Renato, o Marco e tal. Uma pergunta aqui, que eu acho que passa por tudo, né? Passa um pouco de tudo que a gente falou. Equipe, né? A gente falou de cliente interno, né? Que é a equipe da empresa e tal. O quanto que uma equipe, um time de uma empresa, independe do tamanho dela, que trabalha com um produto ou com um serviço, é relevante para sustentar um bom atendimento nesse ciclo inteiro, que começa muito antes da compra, como o Renato falou, e nunca termina, ou termina muito depois da compra. Então, o que vocês acham? Quais são os cuidados que as pessoas que estão assistindo a gente agora, ou no boné de eu estou ajudando a fazer atendimento como líder ou como equipe, deve se preocupar com o time, né? Que tipo de pessoa... Eu acho que isso começa só agora fazendo... Eu acho que o time certo começa na escolha certa, depois no treinamento, depois na transferência de valor. Então, queria que vocês falassem um pouco disso. Vamos começar pelo Mark agora. Vamos lá, Mark. Eu acho que, assim, partindo do princípio daquilo que a gente estava falando, que o atendimento ao cliente começa na concepção da empresa, a gente tem que tratar a contratação do pessoal de atendimento com o mesmo peso. Porque são qualidades que essa pessoa precisa ter muito específicas. Então, para mim, assim, eu acho que o importante quando uma empresa contrata pessoas para esse departamento, essas pessoas precisam ter um perfil onde eles sintam prazer em servir e que sintam motivados pelo desafio constante de resolver problemas dos clientes. Então, pode ser uma pessoa que, eventualmente, tem dificuldade com conflitos.
ou que acha que fazer parte do time de atendimento ao consumidor é um saco, que só tem que ficar resolvendo o problema, que assim que desliga, xinga o cliente. Não, ele tem que ter isso dentro dele. E isso dentro dele, para mim, são duas coisas, é simpatia e empatia. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro para melhor atender, conhecer essa pessoa, entender o problema dele, servir ele e tentar resolver. Porque é isso que está sendo esperado do outro lado da linha. Então, essa pessoa que trabalha com atendimento, ele tem um desafio muito grande, porque ele também tem seus próprios problemas, seus próprios dias melhores, dias piores, mas perante o cliente, a relevância das questões pessoais dele são reduzidos a quase zero. Então, eu acho que o RH, ou quem não tem RH e que está contratando, iniciando o departamento de atendimento ao cliente, ele tem que avaliar muito bem não só os hard skills, como os soft skills também, né? Ou seja, essas habilidades comportamentais que os candidatos têm, que são muito específicos, né? E fora isso, assim, ninguém nasce, ou seja, a pessoa pode ter esse perfil, mas ele precisa de muito treinamento. Eu acho um bom atendimento ao consumidor é muito treinamento, avaliando periodicamente, reavaliando, e é um crescimento constante dessa pessoa. Então, é um investimento de tempo, é um investimento para você atingir os seus objetivos. Legal, Mark, muito bom. Então, eu acho que você trouxe um dado que é escolher a pessoa que gosta de gente, né? Talvez, né? Colocar um cara para fazer contato com gente que não gosta de gente é meio difícil. Então, não bota para atender, bota fazer outra coisa escondido, apesar de que essa pessoa mesmo escondida pode afetar o atendimento indiretamente. E toda empresa acaba se envolvendo no atendimento ao cliente quando tem um foco no atendimento. Fazer treinamento, né? Quer dizer, escolher a pessoa certa e fazer bons treinamentos. Legal. Renato, o que você acha? Complementa para a gente aí, por favor. Bom, primeiro tem que gostar de gente, super concordo nesse aspecto. O ideal é que você consiga, no processo seletivo, identificar valores nos candidatos e candidatas que sejam alinhados com os valores da empresa. Vai ficar bem mais fácil a sua vida e a vida dos seus clientes se você conseguir, fazer uma entrevista por seleção de competências, trazer isso. E trazer exemplos de situações para perguntar como é que a pessoa reagiria, se posicionaria nessa situação, para a gente evitar surpresas desagradáveis que podem acontecer lá na frente e, eventualmente, gerar uma perda de cliente, um belo arranhão na reputação e na credibilidade daquela marca ou daquela organização. Eu colocaria esses aspectos. Sem dúvida tem treinamento também, mas eu gosto muito do que o Mark acabou de trazer sobre simpatia e empatia, porque me veio à cabeça aqui rapidamente alguns cases, e como ele também provocou a gente falando, olha, não é só Disney, é para empresa pequena também, então olha só que parâmetros legais. Numa pizzaria mais ou menos aqui na região, eu moro na zona oeste de São Paulo, a gente já costumava pedir pizza lá, né, para entregar em casa. E aí, um dia desses, eu resolvi passar de carro lá. O pizzaiolo, que não era o dono, ofereceu massinha. Pô, meu filho é pequeno, então pronto, já encantou a criança, agradou a criança, agrada a família, né? Pai, mãe, todo mundo, né? E aí, enfim, fica brincando, passa aquele tempo tal, a gente já um pouco mais experiente, já tinha umas canetinhas e lápis ali, meio que a tiracolo, já brinca com a massinha, pinta, etc. Bom, aí eu achei legal essa experiência, eu falei, quer saber, na próxima vez, em vez de ligar, eu vou passar lá, e vou contar para o meu filho que vou lá, porque quem sabe ele se anima, dá para ir a pé, né, enfim, quando a gente fazia isso. E aí, numa situação dessa, a pizzaria, esse Disque Pizza, tem 4 funcionários, tá? Só para deixar claro assim, o tamanho dessa empresa. Não é uma empresa pequena.
E aí a gente fez um pedido, o pizzaiolo virou e falou assim, escuta, vocês já fizeram pizza antes? Eu olhei para o meu filho e falei, não. Assim, não aqui, né? Não numa pizzaria. Ele, você topa? Eu falei assim, claro que eu topo. E aí pronto, né? Aí, virou um evento, né? Porque aí tem que colocar a roupa, né? Para uma questão também de vigilância sanitária, de segurança alimentar e tal. Mas, enfim, gente, foi um fuzuê, assim, que foi uma diversão ao mesmo tempo, dele, junto com o pizzaiolo, jogar a massa para cima, colocar os ingredientes. Virou uma experiência, assim, mágica. Foi muito legal, sabe, fazer isso. Né? Se colocou muito no lugar do cliente, pensando assim, seguinte, né? Ele já estava com a fila de pizzas ali, estava com 2 fones, mas daqui a pouco pensando, puxa, olha, daqui a pouco uma coisa que deve ser muito legal para o filho do meu cliente é fazer pizza. Eu vou perguntar, né? Eventualmente ele vai falar, não, desencana, obrigado, valeu, até a próxima, ou nunca mais, né? Mas foi uma coisa muito legal. Então, a gente já gostava da pizza, do sabor, do custo-benefício e tal, e agora, né, depois disso, né, não tem outra que a gente indicaria. Virou fã, né? Funcionários, né? Agora tem uma outra que eu fiz consultoria, uma distribuidora de alguns produtos para um nicho de mercado, e eu lembro cerca de 500 funcionários, tá? Aproximadamente. E aí eu lembro que uma das coisas que eu gosto de fazer muito antes do treinamento, que eu acredito demais, bom, tanto acredito que faço da minha vida profissional essa atividade, e eu estava do lado de um vendedor, imagina que era quinta-feira mesmo, que nem é hoje. E o cliente ligou falando assim, fulano de tal, quando que eu vou receber o produto, tá atrasado, tal. Aí eu tava assim, do lado dele, né, olhando para a mesma tela no computador, o prazo de entrega previsto para a quarta da semana seguinte, ele falou, não, amanhã tá aí, fica tranquilo, vai dar tudo certo, amanhã até o final do dia já chega aí na sua unidade. Desligou o telefone, eu fiz uma cara assim de tentando fingiu a minha surpresa, ou a minha surpresa desagradável, na verdade. Olhei para ele e perguntei, meu caro, assim, deixa eu ver se eu entendi, porque eu não sou daqui e tal, eu acho, não sei se eu estou vendo direito a informação do sistema aqui, mas eu estou vendo que o prazo de entrega aqui desse pedido que você acabou de falar é quarta que vem, não amanhã. Você falou amanhã. Que parte da história eu perdi? Até meio que fingindo de ignorante para tentar entender qual que era a linha de raciocínio. Ele falou, não, sabe o que é? É que se eu não falar que é amanhã, eu vou perder o pedido. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, cara, uma pessoa como essa não tá com foco no cliente. Ela tá com foco na meta dela. Ela quer resolver o problema dela de atingir os objetivos, e daqui a pouco o cliente fica no segundo plano. Deu certo, deu, não deu, depois a gente se vira, dá um jeito, e aí tenta uma saída ninja aí para uma situação dessa, né? Então, eu sempre vejo que, às vezes, uma empresa, uma organização de 500 funcionários não é uma empresa profissional, né? Daqui a pouco, e detalhe, essa pessoa estava lá há bastante tempo, para minha surpresa. Então, pode ser que a pessoa não tenha um alinhamento com os valores, mas também tem muito papel da liderança de pactuar, de permitir, de tolerar um mau atendimento ou uma postura dessa. Daqui a pouco fala assim, não, porque o cara é meu amigo. Gente, já diz o lema, né? Amigos é um negócio à parte. Então, você está fazendo um mal para a tua empresa, você está fazendo um mal para o teu cliente, permitindo que pessoas tenham essa postura. Tem jeito? Acho que tem, que é o treinamento. Bom, mas como eu já falei bastante, vou deixar um espaço aqui para o Fázio, para depois a gente complementar com outras questões aqui. Legal, eu acho que você trouxe duas coisas, né? Um exemplo bom, de um atendimento bom numa empresa pequena, e uma empresa grande com atendimento equivocado. Depois que o Fázio responder, a gente tem várias perguntas que já estão chegando para mim aqui. Pessoal, às vezes eu olho para a esquerda aqui, não é que eu estou desatento, não. Eu combinei com eles, só para avisar quem está na sala, é que eu estou olhando as perguntas que estão chegando aqui do lado, tá? Não é que eu estou cochilando, não. Estou olhando aqui para o lado. Então, assim, depois que o Fázio responder essa, complementar, eu tenho duas perguntas, eu queria que vocês fossem bastante sucintos na resposta, para eu abrir a pergunta da turma aqui, tá bom? Vai lá, Fábio.
Não, enfim, eu vou só complementar, porque o Mark e o Renato já falaram coisas fundamentais aí, e para mim, o Disney gostava de falar muito que contrate caráter, treine habilidades. Né? Então, eu acho que é fundamental que você, na hora de um processo de seleção, com base nos propósitos e nos valores da sua empresa, você saiba quem você está contratando, né? Às vezes você até tem um candidato que é mais bem preparado, mas ele talvez já tenha alguns vícios, já tenha algumas coisas que te prejudique a sua marca, prejudique a sua empresa lá na frente. Então, essa história de contratar caráter, porque treinar habilidade é muito simples, né? Você pode fazer bastante treinamento, se dedicar, mas você não muda o caráter, não muda a forma de pensar das pessoas. Então, esse é um ponto importante. O Mark falou da história da atitude, e eu acho fundamental também, porque nem sempre tudo dá certo, né? Óbvio que o cliente tem expectativa de que tudo corra bem, mas ele também presta muita atenção na sua atitude quando alguma coisa dá errado, né? Não é o fato de acontecer um problema. O problema pode acontecer, mas como você resolve o problema? Né? Qual é o seu procedimento? E para isso é fundamental a disciplina, o treinamento, a organização. Você tem que ter todas as ferramentas na mão para você poder atender da melhor forma possível esse cara. Então, na minha opinião, esse processo, essa seleção, assim, isso é muito legal até para as empresas menores. Porque numa empresa grande, hoje você manda um currículo, a primeira pessoa que lê o seu currículo, quando você se candidata para uma vaga numa empresa grande, é um robô. Né? Então, o robô não sabe se você é um cara legal, se você é um cara que quer aprender, se você é um cara esforçado, ele vai ler lá as suas palavras-chave e vai falar, pô, esse cara aqui tem diploma de Harvard, ele deve ser muito melhor do que o cara que nunca estudou em lugar nenhum e está aqui pedindo a mesma vaga que ele. Mas quando você tem uma estrutura menor, é nada melhor do que olho no olho, porque você tem até umas regrinhas, né, que falam assim, você não precisa ser talentoso para ser um funcionário bom, para ser um colaborador bom. Né? Você precisa ter comprometimento. Eu acho que a palavra-chave é comprometimento. Você precisa transmitir isso. A partir do momento que você acha um cara que tem comprometimento, é aquele cara que talvez não saiba fazer, ele talvez não saiba trabalhar para encantar o teu cliente, né? Para você atingir a excelência e atendimento. Mas ser um cara pontual, um cara que tem força de vontade, é um cara que tem energia, é um cara que tem linguagem corporal adequada, é um cara ético, é muito simples de você preparar e treinar esse cara. Porque daí você treina ele para... De repente ele não tem tanta empatia, mas treina a empatia dele. Empatia você consegue treinar, é uma habilidade que você desenvolve. Né? O cara tem que estar muito afim de fazer. E você acha essas pessoas conversando no olho a olho no dia a dia. Não é através de robô, definitivamente. Então, acho que é mais ou menos isso, Marco. Tá bom, olha só. Eu vou fazer o seguinte, já são quase 7 horas, e aí eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, e eu vou direcionar para a pergunta da turma aqui, porque meio que responde algumas perguntas que eu tinha separado, tá? A Sônia faz uma pergunta. Sônia Inacate. Eu acho que eu falei certo sobre o nome dela, mas ela está perguntando o seguinte aqui. Com o atendimento online, tem mais de uma pergunta nesse mesmo sentido, tá? Qual a pergunta, de modo geral, que a turma está fazendo aqui? A gente está vivendo um momento diferente, que não permite o olho no olho, que não permite a experiência do atendimento presencial, muitas vezes, né? A gente está fazendo tudo muito à distância, ou online. A pergunta é, como é que muda nesse relacionamento e como é que eu cuido para que esse relacionamento continue sendo um relacionamento positivo, né? Esse mundo é um mundo muito novo para muita gente, né? Como é que eu me comporto no ambiente online para ter um modelo de atendimento que seja uma experiência positiva para os meus clientes, prospects e por aí vai. Renato, o que você acha? Vamos começar por você agora. Legal. Para ser bem direto no ponto, tem algumas coisas que mudam e outras que não. Simpatia e empatia não mudam. Cordialidade e educação também não. Se você não tem um atendimento presencial no balcão da loja ou uma visita ao cliente, você tem uma
uma parte que é a linguagem corporal que o cliente não vai, nem tem como perceber, a não ser que você faça uma videochamada. Mas, segundo vários estudos da área de vendas por telefone, 82% do que a gente tem de percepção de imagem do atendente ou da atendente é em cima da voz. É a partir da maneira como essa pessoa interage com você pela fala, se isso for num atendimento telefônico. Então, acho que tem tanto uma questão de postura, de palavras recomendadas, script. Script é diferente de roteiro, né? Então, o script é no sentido de ter uma base, de ter uma espinha dorsal da tua fala, mas que tem algum tipo de flexibilidade e a tal autonomia também, que a gente estava falando num outro contexto, para que aquela pessoa que representa a marca tenha uma atuação para resolver o problema. Eu acho que quando está tudo bem, está tudo bem. Então é tranquilo, segue o script, segue o processo e vamos. Mas na hora que dá o problema, é aí que você sente como a empresa resolve. Então, acho que tem várias organizações que também têm cuidado da sua equipe de atendimento, né, olhando esse cliente interno, então, dando recomendações de como essas pessoas devem estruturar o seu trabalho remoto, muitas empresas até mandando os equipamentos, como headset, cadeira e tudo mais, para que essa pessoa também se sinta um pouco mais confortável em adaptar o seu trabalho à distância. Em outras equipes, o trabalho tem acontecido com o distanciamento, as recomendações sanitárias adequadas dentro das atuações. Agora, para mim tem uma coisa fundamental, na verdade duas, tá? E aí já passo a palavra para os meus colegas. Um é agilidade. O tempo de resposta num atendimento online deve ser mais rápido do que um atendimento presencial. Entre outras coisas, porque há um senso de urgência, que não necessariamente tudo é urgente, né, mas que há uma ansiedade muito grande de ter uma resposta rápida, de ter um retorno. Sabe aquela síndrome do WhatsApp, né? Você manda a mensagem, você já quer ver se a pessoa leu, confirmou, se ela vai responder, se ela vai mandar um áudio, sabe? Se é urgente, liga, não manda mensagem. Então, acho que a primeira questão aí é da agilidade. E o segundo aspecto é processo. Por que processo? Porque você pode ter pessoas, como a gente falou anteriormente, gente que gosta de gente, que está super engajada com propósito, que, sabe, são pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa representa muito bem a marca. E quando a gente liga, manda mensagem, entra em contato, a gente não quer saber se é fulano ou ciclano, a gente está falando com alguém que representa uma empresa. Então, essa pessoa pode ser ótima no trabalho dela. Mas e se ela sai? Se eu sou cliente, eu quero minimamente aquele padrão elevado de atendimento e de qualidade. Então, o processo, e aí vem o contexto do treinamento, ele é fundamental para você alinhar as bases e alinhar por cima, né, para que você tenha pessoas envolvidas, engajadas, sabendo seus papéis e responsabilidades, conhecendo qual é esse modelo de atendimento, e aí com orientações adequadas para poder atender. Muito bom, legal. Mark, complementa aí, vamos lá. Depois a gente passa a bola para o Fábio e tem mais duas perguntas aqui ainda. Tá, complementando o que o Renato falou, e sobre um outro aspecto, eu também sugiro, e assim, quando a gente fala de atendimento ao consumidor, quem é a pessoa mais importante dentro de todo o processo? É o cliente. Então, aproveita a existência de todas essas tecnologias que existem hoje e invista em atendimento multicanal. Ou seja, baseado naquilo que o seu cliente vai se sentir mais à vontade. Porque hoje você tem chatbot, Skype, SMS, redes sociais, WhatsApp, e-mail, telefone, todos são importantes. Mas o importante é o teu consumidor, ele se sente mais à vontade em quê? Então, não dá para ser presencial. Então, por onde você quer falar? Eu posso conversar com você por Skype, assim a gente se vê cara a cara, por e-mail, se quiser me liga, enfim.
eu acho que é o cliente que vai determinar isso, e hoje existem todas essas tecnologias. Como vai ser no futuro, eu acho muito difícil a gente prever, porque é uma coisa muito nova. E queria só complementar uma coisa que o Fazio falou anteriormente, é sempre ser honesto e claro. Nem sempre a gente tem a resposta, nem sempre dá para resolver a questão no momento, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje em dia, mas enrolar ou inventar uma solução é o pior caminho. Então, se precisar, peça um tempo para retornar depois, mas não deixe de retornar, porque muitas vezes o atendimento ao consumidor, não, eu te retorno, e nunca retorna, a maioria das vezes. Mas se você precisa de um tempo, seja honesto, claro, e retorna para o cliente. Então, e se a empresa errou, assuma o erro e ache uma forma de satisfazer o cliente de forma alternativa, sem tentar maquiar esses erros. Então, essas eram as duas coisas que eu queria acrescentar ao que o Renato falou. Muito legal, Marcos. Show de bola. Vamos lá, Fazio. Complementando um pouquinho o que vocês disseram, para mim é basicamente isso, seja fácil de ser encontrado. Eu acho que as pessoas têm que saber te encontrar, estalar o dedo e falar, estou a fim de pedir uma comida japonesa hoje. Poxa, na hora que você... O canal que você procurar, você tem que estar disponível lá para o seu cliente, né? Eu acho que você tem que ser proativo, você tem que buscar o contato também, sem exagerar, né? Sem invadir privacidade. Para isso, você precisa conhecer seus clientes. Eu acho que você tem que ter cada vez mais o trabalho de CRM, independente do tamanho da empresa. É fundamental que você conheça os hábitos, até para você poder sugerir coisas novas. Às vezes ele nem sabe que ele está precisando de alguma coisa, ou que ele quer alguma coisa. Às vezes ele liga para pedir uma coisa, você tem uma outra para oferecer para ele. Então, você tem que ser proativo no sentido de conhecer o cliente. E o que o Renato falou é importante, tem que ter um script, né? Não pode ser de qualquer jeito, mas você tem que ser hábil o suficiente para sair do script, mostrar empatia, conversar e puxar de volta para o script depois para seguir o atendimento. Eu acho que a oportunidade que a gente tem hoje com essa história da pandemia, o atendimento online, de desenvolver os meios que a gente consegue conversar com os clientes é fundamental, porque eu acho que isso não é uma coisa temporária, isso chegou para ficar. Eu acho que mesmo depois que acabar a pandemia, mesmo que acabar isso tudo, a gente já está criando hábito, tudo é hábito, né? E a gente está criando hábito de se falar por videoconferência, de fazer pedido pelo celular, de comprar coisa pelo app e por aí vai. Quanto mais natural isso for para o cliente, é melhor para a marca também, que ela se adapte ao gosto do cliente. Identifique o que o cliente precisa. É um tema que a gente já falou, né? Não é nenhuma pergunta, mas indo nesse ponto final que o Fazio trouxe, a gente está passando por um momento de mudança muito grande, né? Então, eu vou mudar a minha forma de comprar produtos e serviços, a minha experiência de compra muda, porque eu não vou mais no local, eu peço pela web, então isso está mudando. Eu acho que, do ponto de vista do vendedor, de qualquer coisa, de qualquer tamanho, de novo, eu tenho que estar muito atento ao que o meu cliente, o que o Mark comentou também, quais caminhos que o meu cliente está escolhendo e aonde ele está hoje tomando a decisão dele e como isso vai mudar no tempo, né? Então, uma das coisas que eu tenho comentado muito com os nossos clientes é que eu tenho que ter muita agilidade e eu tenho que estar muito antenado. Eu acho que sempre foi importante ouvir o cliente, mas agora mais do que nunca, escuta o que essa turma está te falando. Ele dá sinais diretos e sinais indiretos. Se eu ficar aqui batendo na mesma tecla, fazendo a mesma coisa que eu fazia no mês passado, provavelmente eu não vou estar vivo daqui 3 meses, porque o mercado está mudando. E aí o meu atendimento tem que se adequar a isso, sem perder as essências do atendimento. É a regra do jogo. Então, como é que eu me comporto pós-pandemia? Eu me comporto como o mercado vai estar precisando. Como é que eu me ajusto sem abrir mão dos meus valores, né? Então, eu tenho que falar com o meu cliente, entender como é que ele está tomando decisão, que canais que ele vai usar para se relacionar comigo antes da compra, durante a compra e depois da compra, e me adaptar. Uma pergunta aqui. Amanda, como fidelizar clientes e pacientes sendo um profissional liberal? Quem quer responder? Essa aí vocês escolhem quem quer responder primeiro.
Repete, por favor. Como fidelizar paciente, cliente, sendo um profissional liberal? Na minha opinião, eu vou dar aqui minha opinião antes de vocês falarem. Para mim, segue a mesma base conceitual, com alguns cuidados, mas a base conceitual é a mesma, né? Eu tenho que entender o que esse meu cliente... eu vou falar por nós aqui, nós da O4B temos clientes, eu vendo serviço, eu tenho clientes, ex-clientes e potenciais clientes. E a gente cuida do relacionamento com eles de uma forma muito específica, um a um. No detalhe, a gente divide os clientes internamente aqui com sócios e tudo, a gente cuida muito pessoalmente. Então, a gente conhece muito o nosso cliente. Eu sei exatamente como o CEO de uma empresa que compra o nosso produto, que é consultoria, se comporta. Eu sei exatamente o que ele precisa de informação. O que eu faço para vocês terem uma ideia? Indo na linha de uma resposta para uma pessoa que é profissional liberal. Quando sai alguma... Eu invisto o meu tempo para preparar um bom contato, um bom relacionamento. E eu faço isso de forma muito natural, porque eu gosto de fazer. Esse é um ponto. Eu invisto um tempo meu toda semana para buscar informações que sejam relevantes para o meu cliente, de todo que é tipo de segmento, de todo que é tipo de tamanho. E eu disponibilizo informação para ele toda semana. Então, eu mando um e-mail para ele e falo assim, como é que você está? Está tudo bem? Está aqui uma informação que eu acho que vai te ajudar no teu negócio. É uma forma, e eu tenho clientes que são clientes antigos, que não estão com a gente já, a gente não faz negócio há algum tempo, porque o nosso negócio é cíclico, que eu mantenho esse ritmo. Então, assim, eu acho que uma das coisas que, de novo, assim, tudo que foi dito aqui serve como base para um profissional liberal, e aí com algumas pitadas que são muito específicas do teu negócio, do teu segmento, do teu tipo de cliente, né? O que vocês acham? Não, concordo com o que você está falando e acrescentaria para a Amanda. Você tem que ter uma proximidade com o seu cliente, você tem que fazer com que ele tenha em você um ponto de referência, né, para aquele determinado assunto. Então, usando um exemplo aqui super atual, todo mundo tem o seu médico particular, tem o seu... Você sente uma dor de dente, você não liga para qualquer dentista, você não vai googar o dentista e vai achar, você vai no dentista que você conhece. Mas até você ter essa relação, você teve que ganhar a confiança do cliente, né? Você tem que conhecer o cliente, tem que entender a necessidade dele. Às vezes ele precisa de alguma coisa, mas não sabe como conversar, enfim. Você fazer boas perguntas, né, Fábio? Exatamente, você tem que fazer as perguntas certas, você tem que ter empatia, né, e você tem que você tem que se transformar no ponto de referência dele para o seu negócio. Porque daí é a fidelização, né? É aquela coisa, o cara, qualquer coisa ele aciona você, eu estou precisando de um médico, você joga isso num grupo de amigos, o cara vai indicar você. Né? Você tem 2, 3 clientes lá num grupo, certamente, se alguém perguntar, você vai ser indicado. Isso é cada vez mais comum, independente da pandemia, né? Esses grupos de WhatsApp que um ajuda o outro, enfim, você tem lá o pintor de sua preferência, o encanador, o marceneiro e por aí vai. Mas eu acho que é isso. Legal. Muito boa. Quem complementa primeiro aí? Renato ou Mark? Vai lá, Mark. Não, eu acho que é isso, Marcelo foi redondo. Eu concordo e acho que é por aí mesmo. Profissional liberal tem que investir muito em conhecimento, em conhecimento daquilo que ele está oferecendo, seja como serviço ou produto. E aí ele vai conquistar pelo profissionalismo o conhecimento que ele tem. Renato. Show. Renato. Penso que atendimento, e aí de uma maneira muito ampla, é fazer uma gestão de expectativas. Eu preciso constantemente entender o que os meus clientes ou pacientes esperam do meu produto, do meu serviço. Então, minha recomendação, pensando em profissional liberal, ter uma prática de pesquisas de satisfação ou de entender, de alguma maneira, quais são as principais questões que os seus clientes / pacientes desejam relacionados ao que você oferece, o que é valor para eles, além de preço, quais são os outros fatores que eles levam em consideração para escolher você,
ou o seu serviço, o que você faz. Então, será que é qualidade, é histórico, é diplomas, localização? Quais são os fatores que estão envolvidos nessa tomada de decisão e o que você pode fazer para potencializar aquilo onde você é muito bom ou para minimizar aspectos que não são o seu forte? Um outro ponto, como uma recomendação, eu buscaria também entender qual é o ciclo de recompra do seu cliente. Então, vamos lá. Se é uma situação de dentista, né, odontológico, uma coisa é fazer uma limpeza, né, que você faz a cada 6 meses ou 1 ano. Outra coisa é você cuidar de uma cárie, fazer um tratamento de canal, né, aí é dor, é urgência, é para o mundo que eu quero tirar essa dor da... Né, então, entender assim, com que frequência quais são os seus principais serviços, com que frequência você oferece esse serviço, com que frequência esses clientes / pacientes compram de você. E só para deixar um exemplo, uma dentista que me atende, super querida também, já virou, começou com uma amiga, depois eu fui querer ser atendido por ela, porque não estava satisfeito com o profissional que me atendia. Ela também tem como rotina, além de usar os canais digitais, como redes sociais, etc., também tem uma ativação, uma ação específica, por exemplo, olha, depois de X tempo, fala, olha, a última limpeza aconteceu no mês tal, então, olha, que tal se você já agendar, programar uma próxima consulta? Então, assim, às vezes você nem está lembrando, você está nessa correria, fazendo um monte de coisa, e aí você olha e fala assim, puxa, é mesmo, né? Tenho que encaixar isso. Ou, eventualmente, não é prioridade, mas ela acaba surgindo como uma lembrança, e você fala, puxa, é mesmo, olha. Então, fica no radar. E aí, concordando com os colegas também, ter uma excelência profissional, ser muito bom naquilo que você faz e divulgar isso, seja com estudos que você participa, com uma novidade que você tem, ou uma situação que você minimamente se coloca à disposição como profissional liberal com os seus clientes. Agora, se você não tem minimamente uma planilha Excel com nome, e-mail, telefone, tua vida tá difícil. Então, minha sugestão começa agora, esse CRM básico aí, né? Se olha, momento oremos, tomara que você tenha essa planilha aí, minimamente, ou até um sistema, eu começaria agora nisso. Legal. Muito bom. Gente, nós vamos finalizando aqui. Tem várias perguntas, então eu vou pedir para o pessoal que está na sala, coloca no chat as perguntas. Se não quiser colocar o e-mail no chat, coloca no grupo do WhatsApp, que a gente responde depois, a gente passa para a turma aqui, com certeza eles vão responder para vocês. Fiquem super à vontade. Sigam a gente, então, mindergroup.com.br, o4b.com.br e o site que é o saiadacrisefortalecido.com.br, tá bom? Baixem o e-book, está disponível lá, o vídeo vai ficar disponível aqui também para vocês acompanharem. Semana que vem, quinta-feira, às 7 da noite, tem mais conversa. O tema, a semana que vem vai ser prospecção, como faço para prospectar clientes, esse é um tema bem legal também. Tem a ver com atendimento, então a gente vai linkar essa história. Acompanha a gente, aguardo vocês semana que vem. Eu queria de vocês agora uma mensagem final, falando sobre atendimento. Qual é a dica de ouro, assim, se vocês fossem finalizar numa frase, né? Imagina que muita gente que está aqui com a gente hoje está passando por um momento complexo, né? Venda caindo, problema de caixa, é muito empreendedor que está com um monte de prato na mão e o que eu faço, né? Então, eu acho que para atendimento, se fosse uma coisa simples, básica, o que vocês focariam amanhã de manhã na tua empresa, no teu negócio, para ajudar no tema atendimento? A dica de ouro aí para a gente finalizar hoje. E aí já finalizem com uma boa noite, que a gente vai terminando por aqui, gente. Obrigado. Mark, vamos começar pelo Mark. Vai lá, Mark. Eu, na verdade, não tenho a dica de ouro. Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, todo mundo gostaria de ter. Eu posso até posteriormente dividir a minha experiência, que, por mais incrível que seja, não foi na Disney, foi quando eu assumi a Dun & Bradstreet, que não tinha atendimento ao cliente, e como isso refletiu positivamente na empresa como um todo.
Como o tempo está curto, a minha dica de ouro seria invista em atendimento ao cliente. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Valeu, Marco, brigadão. Vai lá, Fázio. Vou lá. A minha dica também não chega a ser uma dica, né? Mas eu acho que é importante a gente ter em mente sempre que existe aquela regra dos 90-10, que até está no e-book, que diz que 90% das coisas que acontecem na nossa vida estão sob o nosso controle, é de responsabilidade nossa. Só 10% não são. Eu acho que numa empresa isso se aplica também, né? Então eu acho que a gente tem que focar nos 90%, e boa parte desses 90% é atendimento, é treinamento, óbvio que tem qualidade de produto, preço, uma série de outros fatores, mas se você focar em atendimento, focar no treinamento, na preparação da tua equipe, você já está com mais do que meio caminho andado para o êxito, mesmo em tempos de crise. Atendimento sempre, mesmo em crise, quando a empresa está super bem, nunca desistir, mas o atendimento é fundamental. Então, a dica é essa. Foca nos 90%, que os 10% a gente não tem controle, então não adianta a gente ficar preocupado. Show, obrigado, Fazio. Bom, para fechar aqui também com dica e chave de ouro, primeiro, coloque de fato o cliente no centro das decisões da sua empresa. Então, para isso, você precisa conhecer ou aprofundar o entendimento sobre quais são as expectativas que seu cliente tem a respeito do seu produto, serviço ou marca. Minha sugestão, então, é que você capriche nas perguntas, e porque a qualidade da informação que você quer obter do seu cliente vem da qualidade da pergunta que você faz para ele. Então, eu faria mais pesquisas, olharia de novo o processo de atendimento para entender quais são algumas melhorias ou ajustes necessários aí nessa rota, nesse modelo, e olharia com, assim, aquela cerejinha do bolo, qual é uma questão que você pode fazer, é uma diferença, que pode te custar muito pouco ou até próximo de zero, mas que vai fazer uma super diferença para a sua empresa. Então, só para fechar um exemplo, uma situação que eu tenho o maior carinho, foi um hotel que eu viajo muito trabalho, eu viajava, né, enfim, e aí teve um hotel que tinha um bilhete da responsável pela limpeza do quarto, dizendo, olha, meu nome é fulana de tal, sou responsável pela limpeza do seu quarto. A previsão para os próximos dias da sua estada é que vai fazer mais frio aqui na cidade, se o senhor quiser, eu já coloquei um cobertor extra à sua disposição, se o senhor precisar de mais alguma coisa, pode deixar um recado aqui. Eu fiquei assim, caramba, que demais, eu tenho um canal direto agora com quem dá geral aqui no quarto, que demais, né? Quanto custa isso, né? Nada. É uma foi um post-it. Ainda fiquei mega curioso para saber assim, será que isso tem em todos os quartos? Será que eu sou um cara tão privilegiado? Será que é iniciativa dela? Será que é processo? Manja aquela que você não consegue mais entrar num lugar, num restaurante, num hotel, em alguma coisa, simplesmente ser um cliente comum, né? É uma coisa que a gente estava trocando ideia antes, né? A gente entra num lugar e já tem um olhar um pouco mais crítico, né? Em função da nossa experiência e trajetória. E então é você também olhar para essas pequenas sutilezas que podem fazer uma grande diferença na experiência do cliente. Muito obrigado pelo convite, uma honra poder não só compartilhar conhecimento, mas estar com grandes feras aqui, com o Marco, com o Fázio, com você também, Marco, com todo mundo aí conectado também. Muito legal ter a sua participação, suas perguntas. O que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai achar caminhos para poder chegar a informação para você também, tá bom? E, ó, eu estou fazendo uma sequência aí de vídeos sobre prospecção desde a semana passada, então semana que vem eu já quero estar como uma das pessoas que vai interagir aí com os próximos convidados para a gente estar junto semana que vem de novo, tá bom? Forte abraço. Legal. Fiquem Show, bem. Gente. Obrigado, Marcelo Fázio. Valeu, Renato. Obrigado, boa Marco. Noite. Obrigado, por estar Renato. com a gente aqui. Valeu, tchau. obrigado. Tchau, gente. Boa noite.